Olá, boa noite a todos. Boa tarde para o Hemisfério Sul. Estamos aqui em mais um talk show antes do jantar. Para quem já me acompanha, sabe o quanto eu amo esse projeto de estar com vocês todas as quintas-feiras, às 18 horas de Portugal, às 15 horas do Brasil, para trazer para vocês alimento. O que eu considero alimento? É aquilo que a gente pode usar para nos nutrir. Aquilo que a gente pode entregar para o nosso corpo físico, para a nossa mente e também para a nossa alma, para que a gente possa expandir a nossa consciência, para que a gente possa olhar a nossa vida, o outro e o mundo de outra forma. Esse programa foi criado como uma forma de dar para as pessoas que me seguem algo e um conteúdo, não só meu, como de outras pessoas. Pessoas que também estão no mundo, nesse momento, tentando fazer a diferença. Pessoas que se comprometem em entregar serviços e produtos de qualidade. E, principalmente, pessoas que estão num caminho para se tornar pessoas melhores. Porque, na verdade, o que eu acredito é que se nós nos melhorarmos, tudo em volta vai ficar melhor. Se a gente trabalhar e cuidar da nossa história pessoal, da nossa mente, daquilo que a gente pensa ou acredita sobre a gente, sobre a vida, sobre o outro, tudo melhora. Eu não acredito que é uma separação entre nós e uma suposta sociedade. O que eu acredito é que nós somos a sociedade. Então, se a sociedade não funciona, não está do jeito que a gente gostaria, cabe-nos rapidamente olhar que parte nossa está contribuindo para aquilo. Como um indivíduo separado, mas ao mesmo tempo junto, nós vamos o tempo inteiro contribuir com o ambiente, com a nossa envolvência. Então, no momento que eu decido me investigar, olhar para mim, para aquilo que eu penso, para aquilo que eu sinto e principalmente para aquilo que eu faço todos os dias, eu vou começar a compreender o que eu vejo fora, aquilo que supostamente eu vejo na sociedade. E esse talk show serve para isso, para que você possa se alimentar antes do seu jantar de algo que expanda a tua consciência, de algo que faça você pensar e, quiçá, de algo que leve com que você, no dia de amanhã, comece um dia diferente, com pensamentos, com sentimentos e com ações. Então, esse talk show é mais de um daqueles que vem para premiar o seu dia e te dar uma possibilidade de crescimento. Nesse momento, que a maioria de nós, principalmente os empreendedores, estão reclusos, talvez, confinados, trabalhando em casa, o nome que a gente puder dar, é um momento que a gente, às vezes, está ou solitário, ou deprimido, ou muitas vezes angustiado, ou, quiçá, com muitas ideias, sem saber colocar elas para direcionar um novo caminho. Então, eu espero que vocês hoje ouçam pessoas que fazem trabalhos, que são também empreendedores, e que isso possa ajudar com que vocês tenham ideias, que vocês possam ativar o seu criador, que vocês possam colocar coisas que estão só na sua cabeça, chamada sonho, em prática. E mais do que isso, perceber que atrás do empreendedor tem uma história, é uma pessoa que tem uma história de vida. E essa história de vida contribuiu para essas pessoas chegarem onde estão. E muitas vezes essa história de vida contribuiu para que essas pessoas criassem os seus projetos, baseados nas suas experiências de vida. Muitas vezes nas suas frustrações, nos seus sucessos, nos seus fracassos, nas suas inspirações, nas suas decepções, mas na verdade inspiraram com que elas virassem pessoas melhores. Sim, são elas. Hoje nós vamos falar com mulheres que são empreendedoras, algumas são mães, outras são empresárias, mas principalmente estão ao serviço. O que está a serviço? É colocar o seu dom em prol do outro, colocar o seu dom a serviço daquele que precisa. Então, aproveite esse talk show, porque para mim vai ser fantástico. Espero que para você também seja. Eu vou trazer as minhas convidadas para que você comece a conhecer tudo do que a gente vai falar a partir delas. Então, vamos lá convidar Célia Reis, por favor.
Ligue o seu som. Ah, boa. Tá, obrigada. Querida, obrigada. Boa noite, bem-vinda. Deixou de me ouvir? Sério? Não me ouve? Alguém não me ouve? Não me ouve? Vamos ver se alguém ainda me escuta. Vamos chamar a Verônica. Verônica Pereira, vem falar conosco. Vamos ver se você me ouve. Olá, sim, eu ouço. Boa! Alguém me ouve, pelo amor de Deus, né? Verônica, bem-vinda. Enquanto a Célia descobre ali de que forma que ela consegue me escutar, bem-vinda. É um prazer estar com você e principalmente dar para as pessoas que me ouvem a chance de conhecer não só a tua história, como o teu grande projeto como empreendedora para mulheres. Muito bem-vinda. Obrigada, Mário, por esta oportunidade, sem dúvida. E boa noite, ou neste caso, boa tarde ou bom dia, para quem estivermos a assistir. Ok. Vamos chamar a nossa outra convidada, Vanessa Fernandes. Vanessa, está por aí? Liga o som. Sim, estou aqui. Olá, querida. Obrigada mais uma vez por você vir falar Obrigada. conosco, trazer também um pouco da tua experiência, da tua história de vida e principalmente do teu projeto, que eu sei que é uma surpresa, que hoje todo mundo vai saber mais um pouquinho. Bem-vinda. É isso mesmo. Obrigada, Manuela. Célia, já consegue nos ouvir? Célia está tentando ali. Então vamos seguir enquanto a gente tenta. Nesse momento, né, de todas as comunicações, a gente percebe que às vezes algumas coisas não funcionam. Então a gente entende que isso faz parte do nosso momento e nós todas que estamos aqui em Portugal também está todo mundo meio em teletrabalho, todo mundo usando todas as internets do mundo e mais alguma coisa e às vezes algumas falham, mas é perfeito. Então, deixa eu começar ouvindo Verônica. Verônica, me conta um pouco da tua história. Quem é Verônica? De que forma tu chegou até aqui? Quero saber um pouco de você. Me conta. Então, eu sou Verónica, tenho 35 anos, sou mãe da Jasmine, de 20 meses, e chego aqui principalmente desta transformação que eu sinto que tive nos últimos 20 meses, ou neste caso 29 meses, depois da tomada de consciência que estava grávida. E ao saber que estava grávida, muitas memórias foram afloradas e foram abertas, como eu costumo dizer, gavetas do género, olha, está na hora de agires arrumar para depois poderes conseguir fechar ou continuar com a tua vida para a frente. Apesar da Jasmine ter sido planeada e desejada, trouxe-me bastantes sentimentos que eu não estava relacionada ou não ouvia na parte da maternidade. Então fez com que eu também fosse descobrir um pouco cada vez mais de mim, apesar de eu também ter tido um parto muito humanizado e respeitado, o pós-parto foi bastante doloroso e intenso, que depois me levou a uma depressão pós-parto. E dentro dessa, eu costumo dizer, dentro dessa cambalhota que eu tive a descer a montanha, eu senti a necessidade de fazer outro mergulho, porque eu pensava durante a gestação que tudo na gestação iria ficar bem, ou depois da gestação tudo iria ficar bem, mas o pós-parto trouxe uma continuidade, um rastilho, tipo de muito ruído, muitos resíduos, e então fui confrontada a conhecer ainda mais a minha história, a colocar limites, mudei de cidade, que era uma coisa que eu queria muito fazer, e foi assim que nasceu o meu projeto. Mas Antes até do teu projeto, Verônica, antes da gente chegar lá, você vai falar do seu projeto bem com detalhes para as pessoas, que eu quero que elas saiam daqui sabendo exatamente do que você tem para entregar. Você trouxe para mim, ouvindo-te, muito uma temática de mãe de bebês, né? Mãe de crianças pequenas. Porque quem é Verônica? sim, Né? Quem é Verônica antes dessa grande maternidade, desse grande bebê?
Quem é Verônica? Olha, Mari, eu acho que antes desta maternidade eu nem sabia quem eu era. Só depois da maternidade e deste convite, deste renascimento, é que que hoje consigo perceber quem é esta Verónica que está aqui à tua frente ou que está aqui para todos. Então, esta Verónica é alguém que somatizou muitas aprendizagens, muitos traumas, e que vem de uma família extremamente humilde e que fez com que eu também chegasse a esta transformação, à pessoa que hoje sou, mas tem sonhos e que muitos deles até tinham ficado numa gaveta ou muitas vontades de co-criar ou mesmo até vontade de me expandir e que na verdade eu era retraída. Então eu achava que andava e que fazia movimentos na minha vida, mas na verdade eu era só a dar passinhos para o lado. Então, com essa forma que se fala, né, da expansão, o saber quem é, Verônica é terapeuta. Sim. Eu estou-me a rir porque lá está, é mesmo. Eu falo sempre mais primeiro, a Verónica é mãe, e depois é que eu digo, a Verónica é empreendedora, é terapeuta, é renascedora, ela é curadoura, é doula, é que pronto, é que eu depois. Isso é o vício. Isso é o vício de quem tem um bebê pequeno. Sim, sim. Quem passou pela maternidade sabe disso, que a gente se perde entre a gente e o outro. Sim. E vai se habituando, porque isso vai continuar, porque você vai virar por muito tempo a mãe da Jasmine. Sim. Então, vai se habituando. Sim. Então, pronto, recapitulando. Então, eu sou a Verónica, não é? Sou terapeuta, sou renascedora, sou doula. Essencialmente, hoje eu designo-me ou identifico-me como acompanhante de mulheres grávidas e mães, mas principalmente sou eu costumo dizer que sou aquela que anda sempre à procura da cura de nós mesmos. Ou neste caso, eu sinto esta ânsia de me estar sempre a curar ou de procurar mais de mim. Então veio daqui esta necessidade, apesar de toda a minha história, de tudo o que eu vivenciei na minha família, hoje eu trazer essa minha história e dizer, ok, agora que posso ajudar outros, ou consigo, ou quero ajudar outros. Então, esta sou eu, pronto. Ok, Verônica. Já voltamos aí para saber mais de ti, não só da Verônica, mãe da Jasmine, como também da Verônica empreendedora e profissional. Sim. Célia, já me ouve? Ouço lindamente, Marinélia, voltei. Então, Célia, se apresenta para nós. Quem é Célia Nobre Garrincha? Olha, deixa-me fazer só um cumprimento público por o teu talk show, que eu não perco, ok? É a 31ª edição. Eu mesmo quando não posso, por qualquer motivo, normalmente profissional, não estar, eu ouço depois. Mas tenho que te parabenizar, diria em português do Brasil, não é? Por hoje ter sido eleito um dos 11 eventos online para empreendedores que ocorrem nesta semana, aliás, tem ocorrido em todas as semanas, e esse acho que é um mérito teu, teres nutrir-nos, como tu dizias no início, nutrir-nos todas as semanas com as mais variadas formas e fórmulas, homens, mulheres, nas mais variadas áreas. Então, grata por isso. Bom, eu é que agradeço, Mary, por ter, de facto, a honra de estar aqui. Olha, eu gosto de me apresentar como uma mulher que nasceu em Angola, que é filha e neta de angolanos, que é uma única menina entre quatro irmãos rapazes e que desde muito cedo se habituou a lidar com as diferenças. E que esta necessidade, ou seja, esta necessidade de lidar com as diferenças se acentuou quando ainda pequena vim viver para Portugal e tive de me adaptar a uma nova sociedade, a uma nova cultura e, portanto, nasceu em mim muito forte sempre a vontade de querer poder auxiliar todos aqueles que, do meu ponto de vista, têm questões de injustiças, desigualdades, por aí fora, acreditando, e tu falaste no sonho, António Gedeão dizia-nos que o sonho comanda a vida e quando o homem sonha, o mundo pula e avança. Então eu sou uma sonhadora neste sentido e acredito que o mundo pode ser um local
de convívio pacífico entre seres humanos, que são necessariamente diferentes, obviamente, mas que são profundamente iguais nessa sua humanidade. Então a forma de eu poder dar o meu contributo é através da advocacia, foi a minha primeira expressão, através da mediação de conflitos, foi a minha segunda expressão, concomitantemente como docente e como formadora, e mais recentemente num desafio que a ti te devo, que tenho como companheiras outras, mas aqui presentes a Verónica e a Vanessa, o desafio de poder, como tu gostas de utilizar a metáfora, poder dar a mão a outros para atravessarmos o caminho das pedras, isto é, a mentoria, como eu gosto também de utilizar, voarmos em bando, porque tenho a certeza que juntos vamos mais longe e somos mais capazes, e há pássaros que fazem enormes travessias porque estão juntos, porque estão em grupo. E é isso também que ou que são estes talk shows, é a força do grupo, a força das diferenças que nos faz mais forte. Então, esta é a Célia vista pela própria Célia. Uau, fantástico, Célia, fantástica. Me conta um pouco dessa tua trajetória, né? Porque você vem de Angola para Portugal, e uma das coisas que eu identifico nesses meus 18 anos em Portugal, quase 20, quase 19, é que há quase como se ser português e nascer em África parece que é diferente do que ser português e nascer aqui. Foi exatamente isso que eu senti há 30 anos, há mais de 30, enfim, quando, por circunstâncias, enfim, da guerra civil na altura, não é? Eu tive de vir para Portugal, eu e toda a minha família materna, que sempre nasceu em Angola. Isto foi muito a diferença que eu senti. Perguntavam-me porque é que eu não era negra, se tinha nascido em África, como hoje me perguntam como é que eu sou africana, sendo branca ou caucasiana. Então, foi muito essa, e eu senti muito, porque desde pequena, estou-me a arrepiar, porque eu desde pequena continuo, hoje que tenho 48 anos, a acreditar que o mundo e que as fronteiras são artificiais. Não existe isto do que seja Angola, Portugal, Brasil. São fronteiras, são abstrações que os homens resolveram encontrar para gerir da melhor forma um planeta que é um planeta de todos. Portanto, eu sinto-me verdadeiramente uma cidadã do mundo. Eu estou tão bem em Lisboa, onde me encontro a residir agora, como em Luanda, por ser a capital de Angola. Eu sou de Nova Lisboa, portanto hoje o amo, como no Rio, a tua cidade maravilhosa, como em São Paulo, como na Bahia, como no Nepal, como no Butão, enfim. Eu sinto-me realmente uma cidadã do mundo e gosto de estar no mundo e para o mundo. Mas, de facto, essa minha vivência faz de mim aquilo que sou hoje e, para mim, me encaminhou no sentido da mediação, da mentoria, enfim, destas áreas, porque foi lidar com essa diferença desde pequena, que é porque é que eu falava, e eu utilizava, obviamente, palavras em português, mas de um português de Angola, e ficavam os meninos, os graúdos, a olhar para mim e dizer, mas eu não te percebo o que é que estás a falar, porque é que não falas português, porque, enfim, toda a questão cultural, a minha mãe e a minha tia, as minhas tias eram muito diferentes das pessoas com quem nos lidávamos, uma questão cultural, não é? Uma questão até geográfica e atmosférica, não é? Portanto, nós sempre tivemos menos roupa, porque obviamente em países com um clima como Angola e Brasil, nós temos que andar com menos roupa do que em Portugal, e portanto isso não significa mais do que isto. Para mim, e como criança não significava, e hoje continua a não significar. E portanto foi muito interessante esse percurso e essa adaptação a uma nova realidade na altura, e acho que isso faz de mim hoje também quem sou, a capacidade, creio eu, de poder sentir-me em casa onde estou. A minha casa é onde eu estou, e portanto é a minha casa interna, e adoro estar no mundo exterior, por aí fora. Fantástico, fantástico. Eu vi isso e na condição de imigrante, né? Eu vi isso, é muito bom, é muito reconfortante, faz toda a diferença. Eu lembro quando eu estava na escola, entrando no ciclo, talvez seja isso, entrando no ciclo, talvez, que eu tive 2 amigos na escola que vinham de África, na época, né, do 25 de abril.
e vieram para minha turma, 2 irmãos. E era interessante porque eles diziam, eu lembro como se fosse hoje, eu sou português, mas eu vim de África. E eu falo, mas como assim, né? Mas tu não é português? Somos. Então, mas... Não, mas nós morávamos em África. Eu falo, mas como? Tipo, é tão engraçado isso, na percepção, né, infantil de, peraí, né, geograficamente, né, tu diz que é de um país europeu e vem da África, então como é isso? E ele explicava e tentava nos explicar o que acontecia, mas para a gente, como criança, era muito, muito estranho. E naquele momento, né, eu não tinha noção que hoje eu ia entender tão bem essa história, né, estando aqui. Exatamente, exatamente. É tipo lindo para a gente olhar. Isso, agora o que você está me dizendo, talvez era o que os meus coleguinhas lá na escola, no ciclo, queriam tentar me dizer e não conseguia. Que é, né? Nós nascemos lá, né? Somos caucasianos, mas somos africanos, mas também somos portugueses, tipo, né? Era um pouco isso. Então, lindo olhar isso. E é o que eu estava falando antes, que é nós somos a sociedade. Então, quando a gente se vê dentro da sociedade, realmente fazendo parte da sociedade, não sendo vítima da sociedade, a gente percebe que a gente tem uma responsabilidade imensa. Porque essa sociedade que está aí, nós fazemos parte, nós somos um tijolinho. Então, se eu quero mudar a construção, eu tenho que mudar o tijolinho, senão não vai mudar, né? Vai continuar sempre igual e eu vou estar sempre apontando, dizendo, a sociedade é. E não, nós somos a sociedade e temos, se eu não quero dizer um papel, mas é, temos uma responsabilidade de trazer mais consciência e alimentar o outro de algo que ele pode querer para pensar. Simplesmente para pensar, mais para nada. Né? E o talk show é mesmo isso. E eu nem lembrava que hoje era o talk show 31. Obrigada pela lembrança, que nem eu sabia disso. Mas tudo bem. Sério. Vanessa, querida, apresente-se para nós, fale um pouco de ti, da tua história, para todo mundo que está aí, que quer com certeza te ouvir. Então, eu sou a Vanessa, acho que tenho 35 ou tenho 36 anos, já não sei. Adoro as minhas convidadas. A sério, não sei, fiquei confundida agora. A minha história. Então, eu cresci numa família de desportistas, o meu pai era desportista, por isso logo desde muito cedo sempre fui em contacto com o desporto aqui em casa. E foi logo aí por onde iniciei muito da minha educação e da forma de estar também na vida. Por isso o desporto foi um bocado o alinhamento depois da minha forma de viver, da minha forma de estar na vida também e pronto, e, um, e pronto, é uma história que muito cedo, aos 6 anos, iniciei no desporto, depois aos 16 anos saí muito cedo também de casa para Lisboa para um centro de estágio, em que lá estive até os meus 24, 25 anos, e durante esse período foi um período de imensas corridas, de imensos estágios, de imensas viagens pelo mundo inteiro, de muitas vitórias e de muito conhecimento. Um, e, um, e agora o que me fez chegar aqui, em todo esse percurso, o que me fez chegar a ti, o que me fez chegar aqui, foi eu querer salvar a minha própria vida e lutar pela minha própria vida. No início pensei que fosse para viver, mas estava a lutar pela minha sobrevivência na vida e que depois chegas a um ponto que dás de caras com a forma como realmente tu vivias e a forma como tu estavas. E há um ponto na tua vida que tu realmente decides a dizer que queres mudar e que assim não queres viver mais porque, porque não estás a viver. E é algo que te chama, algo muito mais forte, porque tu vês que estás mesmo numa linha muito ténue de, de, de quase sentir uma própria
quase como se não tivesse aquilo, quase uma própria morte que sentes de ti mesma. Ou seja, é o querer viver, mas afinal, o que é que eu estou aqui a fazer? Afinal, o que é isto? Afinal, o que é que eu sou capaz? Porque numa certa fase eu acabei por, numa parte da minha vida, acabei por me perder completamente daquilo que eu era e daquilo que eu fazia. E, e o que me conduzia na minha vida já não era eu, já não era, era muito a parte externa, ou seja, ou era vícios, ou era muito a parte material, ou era muito a parte da competição, ou era muito a parte das pessoas, ou era muito a parte social, ou seja, era ali que eu me agarrava porque era o único controle que eu tinha de viver, de mim mesma. Mas chega um ponto que isso aí acaba por ser uma coisa super esgotante para ti e acabas por perder e acabas por ver que não é ali, que é há algo mais forte muito, muito, muito forte dentro de ti, que é mesmo isso, é quando tu decides e tu vês que algo está-te a destruir, algo te destrói e parece às vezes teres de chegar a esse ponto de vês que a tua vida e a tua própria sanidade mental e física, emocional e até mesmo de tudo à tua volta começa completamente a chegar a um ponto de ruptura porque tu queres tanto aguentar uma forma de estar e uma forma de sobreviver a tudo aquilo que tu tinhas com medo de perder alguma coisa, ou medo de perder isto, ou medo de perder aquilo, ou até mesmo medo de perder aquilo que tu sempre foste, que às vezes acabas mesmo por aniquilar todo o teu ser e todo o teu potencial. E, e eu cheguei a esse ponto. Eu cheguei a esse ponto de dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso de ser ajudada aqui, eu preciso ser direcionada, porque isto está-me a destruir a minha vida, estou-me a destruir autenticamente. E quando digo destruir, é forte. Quando digo destruir, é porque estás mesmo a acabar com a tua vida mesmo. E então cheguei muito a ti por aí, não é muito por aí, porque queria mesmo mudar a minha vida e queria mesmo dar uma volta completamente à minha vida. E essa volta é uma volta que é que é um caminho de muito acreditar e de querer muito. É muito querer. É de muito tu quereres mudar aquilo que. Queres mudar mesmo a tua vida. Queres realmente mudar aquilo tudo que está à volta. Acreditas mesmo em algo diferente. Ou seja, tem que ser. Tens que mesmo. Não dá para explicar porque é uma coisa super forte dentro de ti, que é esse teu querer acordar e esse teu querer acreditar na tua mudança da tua própria vida. E, É uma coisa, Vanessa, quando tu fala do querer muito, né, de querer, eu imagino que a maioria das pessoas que te escuta e que sabe, né, que tu é uma pessoa que foi ligada ao desporto, que ainda é ligada ao desporto, uma pessoa que o desporto faz parte da vida, né, e o desporto requer muita disciplina, né, muita dedicação. Eu imagino que as pessoas pensam assim, mas ela já sabia o que ela queria, olha o que ela já conseguiu. Né? Ela conseguiu tempos para fazer grandes campeonatos, campeonato do mundo, Olimpíadas, quer dizer, ela conseguiu uma medalha, então ela já sabia o que ela queria. Como que ela agora está descobrindo o que ela queria? Como é isto? Tu não sabia o que queria antes? Me fala isso. Não, eu achava que sabia e achava que não é que não soubesse, porque era o meu foco, aquilo que eu sempre fiz, foi sempre o meu foco, o foco que eu metia era para as competições e pá, era o foco que eu punha para fazer e pumba, e era para acontecer, acontecia, não é? Mas acaba por ser muito a parte externa, a parte externa, a parte externa. Então, e quando tu começas a ver que às vezes o que se passa na parte externa não corresponde muitas vezes aos teus valores mais internos,
aí começa a haver a grande fricção e o grande, e aí o grande desequilíbrio mais interno. E aí foi onde eu comecei a ver coisas que a mim já não me faziam tanto sentido e que a mim me faziam confusão da forma como eram direcionadas para os próprios objetivos. Porque a disciplina, a organização, o foco, a alegria, a verdade, isso aí tem que haver em tudo que faças na tua vida, Sim. não é? Só que tudo isso aí pode ser feito de uma forma amorosa, de uma forma preciosa, de uma forma íntegra da tua própria vida e do teu próprio ser. Agora, quando começa a ser de uma parte esforçada, de uma parte mais que te causa dor e tens que fazer aquilo por causa de algo que tu já não te enquadras bem ou que a ti já não te faz sentido, aí já começa a ser mais trauma do que propriamente a integração e a tua verdade e mesmo o amor pela vida que possa estar a construir. Isto é a minha visão. Sim, fantástico. E é isso mesmo, a gente encontra várias pessoas, até em outras carreiras, lógico, que têm esse sentimento. Até quando iniciaram a carreira, tinha, né, foco, determinação, disciplina, até alegria, e em algum momento começa a perder-se, né? Começa a fazer aquilo só porque sim, ou só porque há uma forma de sanar ou dar aquilo que o outro tem como expectativa, né? Já não é mais um desejo ardente interno, já é mais porque sim, né? Sim, ou tu próprio à procura de algo externo, ou tu próprio à procura de aceitação externa, ou aprovação, ou de amor de alguém, ou de seres visto, ou de seres perfeito, ou seja, às vezes aqueles impulsos externos que tu precisas para ver se te preenche para tu estás bem na tua própria vida, para estás bem contigo mesmo. E chega um ponto que isso começa a ser um desgaste a todos os níveis, porque não estás na sequência, não estás na tua verdade, não estás a encher, não te estás a encher. Damos sempre à procura de algo, não é? À procura daquilo que mais queremos, em vez de procurarmos dentro aquilo que já temos e apenas temos que dar cá para fora de uma forma mais verdadeira e mais honesta. E eu sei onde é que foram as minhas falhas, eu sei onde é que foi o desequilíbrio e pronto. E é por isso que aqui estou agora, de uma forma mais íntegra e com uma visão completamente diferente disto tudo, que é o ser humano, deste potencial que é de uma coisa que eu acho que estou a experienciar agora de uma forma mais clara e mais forte do que alguma vez experienciei na minha vida, mesmo quando era atleta e quando fiz aqueles feitos todos. Agora parece que estou a ter parece que estou a ter um olhar e algo me está a ser mostrado e algo me está a ser dado e algo me está a ser para que eu sinta o potencial que o ser humano tem, desde físico, desde emocional, desde energético, é uma coisa e continuo nesse caminho e é esse o meu caminho que irei continuar a fazer sempre. Boa, vamos voltar a falar mais. É como se você hoje tivesse traduzido ou descrito, né, uma coisa que eu sempre te chamei, que é Vanessa, força da natureza. E quando tu descreve, né, o teu momento e o que tu busca, o que tu encontrou, né, é mesmo isso, é uma força da natureza, porque a gente consegue identificar a força no físico, tá bem? E isso é importante, que a gente estamos, né, vivenciando o físico, a matéria, né? Estamos aqui experienciando, como algumas pessoas gostam de dizer, como espírito, estamos experienciando o estar na matéria. E a tua matéria tem essa força. E quando tu diz que vai para dentro e foi encontrar uma outra força,
realmente virou a força da natureza, porque se juntar as duas, né, segurem-se, porque vai fazer chover, né, porque é isso, não dá para negar, né, porque tem um lado hiperforte, o outro junta, vai fazer pum, né, e é um foguete. Então, quem está aí, aguardem, porque ela deve trazer muitas novidades, porque é um foguete dessa força da natureza que vão ter que aturar, né, agora. Não é mais só a Vanessa do triatlo, né? A Vanessa que virou a força da natureza materializada. Agora, meus amigos, sinto muito, vão ter que aguentar com isso, sem reclamar. Ai, já volto aí nessa. Deixa eu falar com a Verônica. Verônica, me fala dessa tua trajetória, né, dessa menina, mulher que trouxe uma outra menina ao mundo, que teve uma história gestacional, emocional intensa. Me fala desse teu trajeto na maternidade dessa tua filha tão linda. Me conta. Eu acho que já contei tantas vezes este trajeto, não é? Eu acho que é todos os dias, sempre que sou convidada a contá-lo de novo, é como se eu o revivesse de novo, não é? Então, foi assim eu tenho uma frase que fecho sempre, que é: minha filha trouxe a melhor versão de mim mesma. E não para lhe colocar essa carga a ela, mas porque, na verdade, eu posso verbalizá-lo, apesar de haver muitas mulheres que não verbalizam, mas eu verbalizo, em que houve muitos momentos durante a minha gestação que eu desejei não estar grávida, apesar de eu antes ter planeado e ter desejado a minha gravidez. Mas era tudo tão intenso e era tudo tão cru e tão nu que eu estava a sentir, que houve essa necessidade, e sei que há muitas mulheres que o sentem, mas que não têm a coragem de o verbalizar, muito menos publicamente. Então, mesmo que eu tenha sentido isso em alguns momentos, não de forma consciente, não é? Não de forma clara, eu hoje tenho a plena consciência e agradeço-lhe muitas vezes em que ela trouxe a melhor versão de mim mesma. Então, por ela também me ter escolhido, porque eu acredito também nisso, não é? E havia uma frase que, na altura, quando eu estava a fazer processo contigo, eu nunca mais me esqueço, que era: eu tinha que escrever, não sei, 70 vezes por dia, que era eu sou a melhor escolha da minha filha. E isso, para mim, Mari, durante a gestação, era algo que eu não conseguia integrar. Para mim, eu sentia que eu não estava preparada, eu não era o suficiente para a Jasmine. E principalmente não porque eu sempre senti que a Jasmine é muito especial, e não hoje, não é por ser minha filha, ela não ser extremamente especial e trouxe muitas levantares de véus, eu costumo mesmo dizer, ela veio trazer muitos levantares de véus em termos sistémicos e para mim mesma também. Então, eu durante a gestação, por mais que quisesse e achar que eu estava, ou que eu era suficiente para levar a Jasmine a um bom porto, isto é, eu era um bom barco ou um bom carro para levá-la ao sítio, eu achava sempre que não era suficiente. Porquê? Porque isto também tinha a ver com a minha história, muito mais lá atrás. Claro que durante toda a gestação, por mais que eu quisesse dizer isto, esta concretização, ou eu sentir isto, foi crescendo durante este pós-parto. Eu considero que ainda estou em pós-parto, até porque o pós-parto não é só os primeiros 40 dias, nem é só os 3 primeiros meses, é mesmo, eu considero principalmente os 2 primeiros anos são extremamente importantes, mas, por exemplo, Mari, tu tens a tua filhota, tipo, já com uma determinada idade, e tu estás num pós-parto diferente do meu, mas ainda estás num pós-parto. Então isso, as pessoas esquecem-se disso, mas trazendo à questão, é que só durante estes mais de ano e meio é que eu conseguir integrar que, na verdade, então eu sou a melhor escolha, eu sou o melhor que a Jasmine pode ter. Então, para mim, se há 3 anos atrás
eu tivesse a percepção que hoje seria esta Verónica, eu diria, ou se alguém me dissesse, tipo, olha, tu no dia X de 2021, tu estarás assim, a pensar assim, desta forma. Eu dizia, está louco, eu já fiz esse processo, eu já caminhei por aí. Eu achava que já tinha passado do corredor das brasas. Só que é mesmo, a nossa história de vida é mesmo uma espiral. Então hoje eu toco e trabalho isto, daqui a uns tempos eu volto outra vez, mas com outra percepção. Então a maternidade trouxe-me, eu considero maternidade logo após a concepção ou durante até a gestação. Então ela traz-me este olhar para dentro. Porque eu sempre fui muito do fazer, não fui atleta como a nossa Vanessa, mas fui sempre a mulher dos 7 ofícios, em que eu licenciei-me em marketing, mas trabalhei quase 20 anos na estética, trabalhei em tudo, e era sempre tipo, trabalhava de manhã, mal o sol nascia até à meia-noite, trabalhava imenso, mas na verdade era sempre para o fazer. E achava que era muito emotiva, porque eu também ou explodia, ou chorava, mas na verdade eu fugia era de sentir as minhas próprias emoções. E então, sou muito do intelecto, não é? Sou muito crânio, penso, e hoje tenho a percepção que, por exemplo, eu tenho uma dor tremenda, muitas vezes até na minha cervical, que é como se houvesse ali um bloqueio entre o pensar e o fazer, não é? Então, também como estudante do curso de psicoterapia somática, é normal que eu agora também consiga fazer nestas pontes comigo, mas este olhar afinal eu nunca quis era olhar para dentro. E durante toda a minha gestação, eu vomitei até ao 6º mês. E lembro-me, por exemplo, estar na formação de Rebirthing contigo e tu dizias-me, pergunta à tua filha porque é que ela está-te a fazer vomitar. E hoje eu tinha a noção plena de que era mesmo, ela queria que eu olhasse para dentro. E eu não, eu queria era pensar, eu queria era fazer. Então eu dormi praticamente a minha gestação toda. Eu tive uma gravidez de risco, apesar de não ser considerada pela médica, pela obstetra, num senso comum que era de risco, mas eu caminhava 100 metros e eu ficava logo com contrações. E a partir das 26 semanas a Jasmine colocou-se em posição, então eu sentia que ela a qualquer hora podia nascer. Nasceu só às 37, tipo, conseguimos negociar, eu e ela, mas eu tenho a noção que era mesmo todo o meu corpo, que era um estado de ansiedade. E só no ano passado, ao acompanhar uma grávida que durante a gestação estava a sentir muitas coisas similares à minha, é que eu me percebi que, na verdade, durante toda a minha gestação eu senti uma coisa, que foi invasão. Eu sentia-me invadida. Então, daí esta dualidade. Ok, eu programei, eu quis muito ter a Jasmine, eu sei a noite em que a tive, tipo numa noite de lua de mel, tipo em Cabo Verde, não é? Mas, porque nesse mesmo instante eu senti logo uma terceira presença, tipo no quarto, sei perfeitamente disso, mas ao mesmo tempo era tipo o meu corpo e eu, onde é que estou? Só que na verdade eu nunca tinha feito esta conexão comigo. Eu nem sabia o que o meu corpo queria, nem sabia o que eu sentia. Então a gravidez vem dizer assim, ok, eu ocupei-te espaço, Jasmine vem mesmo dizer isto, eu ocupo-te espaço, mas na verdade tu precisas também de saber quais são os teus limites, até mesmo limites internos. Que era uma coisa que eu nunca tinha olhado para isto. Eu nem sabia, eu achava que era uma pessoa que punha muitos limites. Sim, eu ponho limites lá à frente. Mas, na verdade, depois faz com que eu também tivesse muitas atitudes e que, por vezes, eu até afastasse determinadas pessoas da minha vida. Então, a Jasmine vem mesmo dizer assim, ok, eu nasço de ti, mas nasço de ti através, tipo, da tua sombra para a luz. Então, todo este meu percurso é isto, é como se eu tivesse também estado num útero dentro de mim, é como se eu estava a dar o meu útero para a minha filha nascer, não é? E se gerar. E era como se à minha volta, energeticamente, eu tivesse criado e criei também um útero para eu poder também me gerar
para eu poder também, então, assim, nascer no dia do parto, para eu poder hoje, então, ser esta nova versão de mim. Porque, sem Eu não dúvida... preciso te interromper, que eu imagino que as pessoas devem estar pensando isto. Algumas mulheres que já foram mãe, por exemplo, mas é tão complicado isso que tu está dizendo. A gente vive isso tudo mesmo? Simplesmente quando está grávida? Olha, eu tenho uma opinião que é muito minha. Nós vivemos, cada uma de forma ou na intensidade conforme a sua história. É normal que, por mais que eu queira partilhar o que eu estou a sentir, é tal compaixão, mas nunca ninguém saberá o que eu sinto porque ninguém viveu o que eu vivi, a minha história. Então, todas as mulheres são convidadas, sim, a fazer este mergulho, a autoconhecerem-se. Agora, há dois tipos de mulher. Há as que estão literalmente desconectadas e que tudo corre bem e tudo é floreado e tudo é cor-de-rosa e purpurinas, e há as outras mulheres em que, sim, vão fazendo este processo e podem até fazer este processo e não ser com a mesma intensidade, ou até ser outra intensidade maior que a minha. Só que tem a ver com a sua própria história. Agora, pela minha experiência pessoal e por aquilo que eu acompanho, se não se faz este mergulho durante a gestação, o pós-parto convida a esse mergulho de outra forma. Porque o pós-parto já é nu, já é cru, já há imensas transformações, já vem imensa ansiedade, imensos medos. Se nós não fazemos esse olhar, tipo, durante a gestação, o pós-parto, então aí sim, convida mesmo a este mergulhar desta sombra. E que por vezes... O orgulho não é mau, não é? Não, o mergulho não é. As pessoas depois têm essa ideia que eu mergulhar, eu tocar na minha sombra, eu renascer. O que acontece é que vamos tocar aqui no nosso controle. Eu agarro-me a isto que eu conheço de mim, como a Vanessa dizia, não é? As pessoas conheciam a Vanessa e, na verdade, temos que trazer também isto. As pessoas conhecem-nos ou acham-nos que nos conhecem pela imagem que captam de nós, tipo, nos primeiros segundos da primeira vez que nos veem. Só que as pessoas depois chegam ao pé de nós, nem que seja passado 20 anos, e dizem assim, tu és isto. Porquê? Por uma atitude ou por uma fala que a gente teve, tipo, há 20 anos atrás. E nós, mas eu já não sou nada disso. Então, é isso. É nós despirmos-nos todos os dias, a toda a hora. A gravidez traz esse convite mais cru, ou de uma forma mais frontal. Mas, na verdade, se nós estivermos verdadeiramente a fazer o caminho, como até a Vanessa dizia, de ligarmos tudo, não é? Tipo corpo, mente, emoção, energia, nós somos convidados a fazer esse tirar os casacos todos os dias, como tu nos disseste uma vez numa aula, tipo, à noite nós antes de adormecermos dizemos, olha, o que eu sou hoje deixo aqui, amanhã eu sou outra pessoa. E acordo de manhã e digo, eu sou uma nova pessoa, com uma nova oportunidade. Só que a maternidade traz mesmo isso, é dizer assim, ok, isto é de frente, só que nós por vezes desviamos-nos, fingimos que não olhamos, tipo, não está aqui. E quando damos conta passou 20, 30 anos da nossa vida e de um momento para o outro o que é que acontece? Há um acidente, há uma fatalidade na vida, há uma doença, há uma perda do emprego, há uma pandemia e que somos convidados tipo, a dizer, amigo, olha, tipo, ou olhas ou vais ser sempre assim, mas tu não vieste para fazer isto, para ser isto. E a maternidade traz-nos mesmo, que é o largar o ser filha para passar a ser mãe, é o largar a ser aquela pessoa antiga para nascer. Porquê? Porque a maternidade traz-nos mesmo esse convite, que é tudo o que eu sou, eu tenho que dizer e saber quem eu sou, porque eu vou criar um novo ser. Tudo o que eu lhe vou injetar, eu vou criar uma nova pessoa. Então, que valores é que eu tenho? Quem é que eu sou, na verdade? Porque eu não posso fazer ao meu filho, à minha filha, aos meus filhos, à maneira como eu penso. Eu vou ter de lhes comandar, colocar ali os pilares, os valores, os morais, não é? Que lhe vai instruir todo o crescimento, mas na verdade tipo, ele depois vai ter de dar, porquê? Porque traz uma aprendizagem, traz vivências, traz tudo, mas eu sou responsável por colocar aquelas primeiras raízes. E se as raízes forem podres,
É normal que tipo, tu depois vai demorar mais tempo a cicatrizar. Na verdade, nós temos essa responsabilidade. E eu senti isso com muita clareza durante a gestação e no pós-parto. Foi a grande pergunta. Mas afinal, quem eu sou? O que é que eu vou ensinar afinal à Jasmine? Que valores é que eu vou ensinar à Jasmine, não é? Sim. Mas é possível ter uma gravidez boa. Sim, é possível. Então, bom. Sim, é possível ter uma gravidez boa e fazer este mergulho, é possível fazer um mergulho lindíssimo durante o parto, mas é mesmo eu estar conectada comigo. Claro que eu convido. Eu costumo dizer que que a preparação deveria começar como antes de a mulher chega ao médico de família e diz assim, estou a pensar em engravidar este ano. E ele diz, toma lá estas vitaminas. Então nós devemos começar a pensar assim, olha, estou a pensar em engravidar. Então, olha, vou lá descobrir a minha história, vou lá conhecer-me a mim mais um bocadinho, que é para eu preparar-me, que é para eu receber este novo ser. Porque eu vou ser uma nova morada para um novo ser durante 9 meses. E depois o meu colo vai ser tipo o abrigo. Isso é muito importante o que você está dizendo, Verônica, porque nós, voltamos de novo à temática da nossa sociedade, né? Nós arrumamos intensamente um quarto para um bebê, um berço para um bebê, o papel de parede para o bebê, mas muitas vezes não arrumamos a nossa estrutura emocional que vai receber aquele bebê. Sem dúvida, essa é a grande frase. Precisam olhar para isso, né? Que receber um bebê é simplesmente receber um ser que está pronto para ser educado. E o que é ser educado? É ser nutrido de valores, de conceitos, de pensamentos, de sentimentos, de éticas, de tudo. É uma tela em branco. Só que se eu, que sou um instrutor, né, que vou supostamente alimentar essa tela, tiver numa grande confusão, ou principalmente nem saber quem eu sou, vai ser difícil eu pintar uma tela bonita, né? Sim. Mari, eu tenho uma expressão e que se calhar pode confrontar algumas pessoas e algumas pessoas que me vão ouvir podem não gostar, que é, nós temos que deixar de ter filhos como quem vê televisão. Porque antigamente os nossos avós, os nossos pais, os nossos bisavós não tinham tanta consciência como hoje nós temos. E na verdade tinham filhos para, olha, para ajudarem na casa, para irem ganhar, para ir trabalhar, e porque pronto, não tinha televisão e porque era como a sociedade assim incutia e porque era como se fosse a onda da vida. Hoje nós somos convidados a não o fazer, ou com outra consciência. Eu não posso trazer filhos ou crianças ao mundo só porque sim, eu tenho que ter consciência do que estou a fazer. Então eu tenho que conhecer a minha história para eu não repetir e fazer o mesmo àquela criança. Eu tenho que pensar se estou verdadeiramente disponível para abraçar. É isto. Então eu tenho esta clareza e que pode magoar algumas pessoas, não é? E eu fui confrontada com isso na gestação, que é, afinal, eu acho que não estava assim tão preparada para ser mãe, como eu achava, como me iludia. É como uma coisa que eu falo muito, né? Para os clientes, se a gente quiser chamar assim, em consultório, é que, na verdade, eu acredito que nós temos que ser felizes. E se por acaso nós não estamos nos sentindo felizes, nós precisamos encontrar um caminho para que isso aconteça. E a partir daí, quando eu consigo me sentir minimamente feliz, porque a gente sabe que felicidade é uma coisa pontual e temporária, né? Que tem um ciclo e faz todo sentido. Quando eu me sinto feliz, eu posso até fazer coisas boas, porque eu me sinto feliz. E dentre essas coisas boas, eu posso educar uma pessoa bem. Sim. Quando eu falo educar, eu falo mesmo na concessão de você educar um ser, não é de dar informação intelectual. Educar um ser humano para o mundo. Agora,
Se eu ainda não descobri que eu tenho que ser feliz, eu não vou buscar uma forma para ser feliz. Então, jamais eu vou pensar que eu posso ou que eu tenho que fazer outra pessoa feliz, outra pessoa educada, outra pessoa instruída emocionalmente, outra pessoa equilibrada. Então, né, é muito isso, né? É como se nós precisássemos olhar, muitas vezes, eu como um indivíduo, antes de eu como um pai, como uma mãe. Não é? Que indivíduo é esse que gerou filhos? É isso, simplesmente isso. E se a gente busca a consciência, e nesse momento que nós estamos maravilhosamente cheios de informações, nós temos informações em todos os lados, para todos os gostos, com todas as crenças, com tudo. É só a gente dizer, eu quero uma informação para tentar ser mais feliz. Se for no Google, vai aparecer um monte de coisa. Não é verdade? Sim. Então a gente tem muitas possibilidades de informações. Para quê? Para que a gente se sinta feliz. E aí essa plenitude de felicidade pode te levar a gerar um ser, a educar um ser, a cuidar de um ser. E quando eu falo cuidar de um ser, nem precisa ser o seu filho. Precisa ser simplesmente um ser que é uma tela em branco que está precisando ser nutrido. E você pode nutrir o filho do vizinho, o sobrinho, o afilhado, quem for. Mas para isso eu tenho que fazer primeiro um mergulho para dentro de mim. E para fazer esse mergulho eu tenho que me perguntar, eu sou feliz ou não? E eu acho que essa é uma pergunta muito difícil de se fazer, porque é muito difícil ouvir a resposta. Sim. Porque no momento que eu ouço a resposta, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso, né? Senão não valia a pena ter perguntado. E aí que a porca torce o rabo, né? Perguntei, ouvi a resposta, não fiz nada com isso, tipo, e agora? Que é eu tomar consciência. Então, eu sinto que os pais ou as pessoas, os futuros pais, precisam olhar para eles como indivíduos, né? Antes de gerar. E depois perceberem que mesmo eles querendo dar o melhor para os filhos, eles também continuam sendo um indivíduo. E pararem de se cobrar que no momento que entraram na paternidade, deixaram de ser indivíduos e viraram pai e mãe. Então esquece lá a sua dor, fica feliz da vida e entrega a mama para o seu filho. Esquece lá a sua frustração, levanta de madrugada e cuida do seu filho. Esquece a sua frustração e vai trabalhar e sustentar a sua família. Quer dizer, isso é impossível. É impossível. Porque um bebê, como você bem falou, né? Como eu dizia que a tua filha escolheu você, como eu acredito que todos os bebês escolheram os pais. Na verdade, os bebês não escolhem os pais, escolhem os indivíduos que vão virar pais, né? É isso. Então, lógico que a tua filha escolheu a Verônica, exatamente como ela era. Nem melhor, nem pior, esta. E isso acontece muitas vezes. Virei mãe, eu virei pai, agora eu esqueci de mim. Agora eu tenho que ser a mãe, eu tenho que ser o pai. Quer dizer, isso é impossível. E eu acho que isso é um ponto, né, que eu imagino que tu trabalhe muito com as mulheres, é o que você falou, que é algo que a gente deveria começar a olhar antes, quando a gente pensa em eu quero educar uma criança, né? Se eu quero educar uma criança, deixo lá perceber como eu estou nesse momento, como eu me sinto, para entregar para essa criança o melhor, muito mais do que um quarto bonito ou uma boa escola para ela estudar quando ela entrar para o ciclo. Uhum. Eu acho que é muito importante. Sim, há um mestre, só mesmo para rematar, há um mestre que agora não me recordo se foi hoje ou se foi Dalai Lama, que diz que se nós começarmos a cuidar, ou neste caso, tipo, se as grávidas fizessem, por exemplo, meditação, ao fim de 3 gerações deixava de existir guerra. É verdade. Então nós temos que ir olhar para isso, não só de uma forma, meditação, tipo quem se senta lá nos Himalaias a meditar, mas não, é um autodesenvolvimento e a autodescoberta de si próprio. Então, se antes até de engravidar já se começar a fazer isso, então daqui a 2 ou 3 gerações tudo vai ser muito diferente. Então a gente vai a tempo. É bom que a gente saiba que a gente ainda vai a tempo. Porque se todos nós estamos aqui participando desse talk show, ouvindo esse talk show, ainda há tempo, que significa que nós estamos vivos, né?
E se nós estamos vivos, ainda temos tempo de fazer grandes trabalhos, independente de que idade a gente tenha. Sim. E a suposta nova sociedade precisa que nós façamos um trabalho. Né? Isso eu me incluo atentamente. Grata, Verônica, muito grata pela tua partilha e pela explanação muito legal acerca de como trabalhar a maternidade. Célia, fala para mim essa tua dinâmica de olhar o mundo nessa coisa da diferença, que te levou à advocacia, que te levou à mediação e que hoje te levou à mentoria. Me fala como é que você vê, né, essa forma de lidar com as pessoas a partir dessas diferenças, ao mesmo tempo unicidade. Olha, pegando no gancho ou na deixa, depende se estamos a falar do português do Brasil ou do português de Portugal, Verónica. Só porque, já que estamos a falar de diferenças culturais, a língua, que é a nossa identidade, também nos traz ou nos permite essa diferença. Bom, mas pegando então, só para vos pôr aqui um pouco mais de luz, pegando no gancho da Verónica, ou na deixa da Verónica e no Dalai Lama, não é? Ele realmente também diz que nós somos todos muito iguais, enquanto seres humanos, nas nossas pequenas grandes coisas. O que significa que, do meu ponto de vista, independentemente de estarmos em Portugal e termos nascido no Brasil ou em Angola, noutro país qualquer, ou estarmos no Brasil, o que seja, nós somos essencialmente seres humanos, não é? Então, seres humanos que, na manifestação eventualmente das nossas emoções, das nossas necessidades, do nosso ser quem somos, podem ser diferenciadas, mas há um tronco comum da nossa humanidade que é igual em todo o planeta Terra, enfim, se não é noutras dimensões, não é? Vontade de sermos amados, de amar, de dar, de receber, de viver em paz, de viver alinhados connosco, de mergulharmos dentro de nós, de vivermos com interações produtivas uns com os outros. Tudo isso me parece, de facto, comum. Enfim, obviamente ainda não conheço o mundo inteiro, mas das partes do mundo que conheço, portanto podemos estar a falar do Butão, já que estamos a falar de um país da felicidade, ou rotulado como um país da felicidade, as pessoas também têm, obviamente, as suas questões pessoais e os seus desafios. Então, ou a forma como eu olho, é se nós partirmos de nós próprios, das nossas guts e da nossa humanidade. Talvez eu esteja a ser muito simplista, mas acho muito fácil nós podermos resolver as diferenças de percepção, as diferenças de opinião, as perspectivas diferentes. Fácil neste sentido é reconhecermos que, por um lado, eu gosto muito deste exemplo, para quem está aqui que já esteve comigo em formações sabe que eu uso frequentemente e em mediações, que é se nós olharmos, nós estamos todas a olhar para uma tela e cada uma de nós está a ver coisas diferentes e aparentemente estamos na mesma realidade, não é? E, no entanto, há diferenças. Eu provavelmente, sei lá, estava a reparar na medalha da Vanessa, quando o telemóvel dela, o celular descaiu, então eu estava a dizer, deixa aí a tua medalha, porque é de facto um motivador para todos nós, para mim é seguramente, amava. Inspirador, não é? Meu Deus, fantástico, eu gosto de natação, mas meu Deus, quer dizer, como eu adorava nadar, correr, etc, não sei andar de bicicleta, portanto estás a ver como eu te admiro muitíssimo, não é? E portanto, estava eu a dizer então que nós vemos coisas diferentes a partir, obviamente, de quem somos. Então, se nós partirmos de nós e percebermos, bom, quando o outro grita, pode ser medo, pode ser frustração, pode ser dor, etc., torna-se fácil, ou mais fácil, talvez, eu conseguir com o outro harmonizar os desafios que qualquer interação tem, qualquer interação. Não é? Connosco próprios também, mas a mim não é essa área que eu trabalho, com a interação com os outros, portanto, as questões interpessoais, mas é relativamente fácil. Agora, pegando também no que a Vanessa
e a Verónica já trouxeram, se nós não tivermos este trabalho sobre nós próprios, se nós não tivermos esta consciência sobre nós mesmos, se nós não percebermos quando gritamos ou quando batemos na mesa ou quando falamos mais alto, ou quer que seja, estamos a manifestar algo que ainda às vezes para nós até não está muito consciente. Se não tivermos, dizia eu, a consciência desta consciência, então vai ser de facto muito desafiador. E, enfim, porque na área da mediação é uma área que trabalho muitíssimo, e este dia foi passado entre pais com filhos. Se nós tivéssemos, como a Verónica e tu estavam a trazer, e bem, todo esse trabalho connosco, toda essa preparação para sermos pais, essa preparação para nos unirmos no sentido de termos interações com os outros, etc. Quando nós decidimos, os dois ou só um, seguir outro rumo que não juntos, isso levar-nos-ia a manter a mesma responsabilidade, que é uma palavra muito cara à mediação, no sentido que é muito importante. Uma responsabilidade por nós, pelo outro e no atendimento das necessidades do outro, e criar soluções ou opções com o outro. Então, eu diria que é transversal, só para concluir, diria que é transversal esse trabalho que vocês referiram, que eu, obviamente, estou alinhada, esse trabalho sobre nós próprios, sobre a conexão connosco mesmos, sobre as nossas necessidades, sobre as nossas fragilidades, sobre as nossas questões, estava a dizer, de estrutura, como na coluna, do peito, dos joelhos, tudo isso nos ajudaria a poder harmonizar os desafios que sempre teremos. Por isso, eu gosto de dizer aos colegas que estão e que partilham das ações de formação, da mentoria, até aos próprios mediantes, que será sempre um desafio nós podermos harmonizar as nossas interações e, portanto, nós nunca teremos falta de matéria-prima, ou seja, no sentido, enfim, comum do termo, nunca estaremos desempregados, porque enquanto houver dois seres vivos à face da Terra, haverá sempre desafios na interação e haverá sempre, eventualmente, necessidade de pedirmos auxílio a um terceiro e de fazermos este trabalho sobre nós próprios. Portanto, terapeutas, mediadores, mentores, advogados, já que também nunca teremos falta de trabalho neste sentido, assim queiramos também colocar-nos ao serviço dos outros, que é o mote também desta nossa sessão e sobretudo hoje ou amanhã, que viramos para peixes, no sentido desse amor ao outro, dessa dádiva ao mundo, desse estar ao serviço. E eu acho que é isso, nós as quatro que estamos aqui, muitos outros e outras que nos estão a ver, estão a sentir fortemente esse apelo mais do que nunca. Já tinham, mas mais do que nunca. Célia, me diz como é que tu chega, né, de advogada a hoje uma mentora para mediadores? Olha, é um percurso que começa, como há pouco referi, na minha própria história pessoal. Eu sou a única menina entre 4 meninos, sou a irmã mais velha. E, portanto, enfim, vocês, sobretudo, são terapeutas e terapeutas de reverting, e também temos consteladoras a ouvir-nos e tal, sabem, enfim, o que eu senti como um peso, e que eu acho que é um peso, por um lado um desafio. Eu sinto que a minha questão de intermediar, que na altura não era mediação, nem poderia ser, de intermediar surgiu quando eu tinha 2 anos, quando me nasce o primeiro irmão, não é? E depois me nasce o segundo e o terceiro, foram assim rapidíssimos, em 5 anos eu tinha 4 outros ali a fazer-me concorrência como a única menina e como a estrela da companhia. Portanto, eu costumo brincar a dizer que eu não tive tempo. Depois a minha própria história de vida manifesta isso, eu não tive tempo para ser a princesa da família, porque, portanto, começaram a nascer os príncipes e a coisa começou a complicar-se nesse sentido. Então, vem um pouco por aí, começa por aí, e depois, quando há 20 anos, faz agora julho deste ano, já com alguma insatisfação no sentido da forma como o direito aborda, mas é a sua forma, hoje percebo que não pode ser eventualmente, pode ser diferente, mas não diametralmente oposto àquilo com que trabalha. Então, dizia eu, quando há 20 anos, em julho de 2001, sem saber o que era, me predispus a ser mediadora
isso de facto veio ligar, e de facto está sempre tudo ligado, veio ligar àquele momento inicial com os meus irmãos, com essa vontade de querer contribuir para interações mais pacíficas e mais harmoniosas, e a partir daí tem sido um percurso essencialmente dedicado à mediação, aos mediandos, já agora publicamente agradecer, porque eu não poderia ser hoje mentora para mediadores, nem ser a pessoa que sou, se tantos e muitos e centenas não se tivessem predisposto a fazer um caminho que às vezes é muitas vezes um caminho das pedras na própria mediação. Então, esse percurso começou com esta vontade de contribuir e, mais recentemente, com esta vontade de que nós possamos nos colocar ao serviço. E, de facto, pensei, com a tua mentoria também, e sobretudo, e com a companhia de outras companheiras e companheiros, e neste caso também da Verónica e da Vanessa, a pensar de que forma eu poderia contribuir para um mundo que jamais será igual ao que era, aliás, nunca, como estavam a dizer, o dia seguinte é igual ao dia anterior, portanto o mundo sempre teve em mudança, mas agora mais claramente, quase gritando por essa mudança, por essas mudanças sociais, por essa mudança nas estruturas. Então comecei a pensar de que forma eu posso dar aquele que é o meu contributo de acordo com as minhas possibilidades e capacidades para que coloquemos em marcha de uma vez por todas, energeticamente e na prática, projetos, eu não gosto muito da palavra projetos, parece que nunca saem do papel, mas serviços, no sentido de dar, de oferecer serviços que permitam, de facto, a pacificação e harmonização nas interações, que, obviamente, pelo tempo que estamos cada vez mais juntos, pelos desafios externos, etc., se têm potenciado e pelas situações de rupturas, sejam familiares, sejam laborais, sejam de vizinhança, etc., que cada vez mais ocorre, e em especial desde há um ano esta parte. Então é um pouco assim, não tão resumido quanto, mas o percurso da menina que queria que os manos não se chateassem uns com os outros e pudéssemos brincar todos à bola, porque eu era uma Maria Rapaz, com certeza, com 4 irmãos, mas não fui como o Ronaldo ou outros, nem nada que se pareça a outras futebolistas femininas, infelizmente, mas dessa menina que queria essa paz em casa, essa tranquilidade, para a mulher que escolheu apostar num caminho de algumas vezes de pedras, de auxiliar outros a atingir ou chegar a essa pacificação, para uma mulher adulta que hoje se dispõe a que possamos dar as mãos e atravessar o caminho com outros colegas mediadores, ou possamos voar em bando para que outros possam se beneficiar da possibilidade de se harmonizar nas suas interações. Uau, fantástico, Célia, essa trajetória. E esse teu projeto de mentoria é um projeto de trabalhar o mindset desses mediadores, né? Exatamente. Exatamente. Veio muito também com o meu trabalho sobre mim mesma, como não poderia deixar de ser, aliás, em todas as áreas que nós hoje que estamos aqui a falar, mas dos que nos estão a ouvir, e da vida, não é? E sobretudo da mediação. Sempre digo, não é possível, do meu ponto de vista, ser um mediador de qualidade se nós não fizermos um trabalho sobre nós próprios e podermos, como estávamos a dizer, então também entregar um trabalho de qualidade. Então, olhando para mim mesma nessa autorreflexão e autoquestionamento, sou feliz, estou a fazer o que gosto, de que forma é que eu posso contribuir para um mundo melhor? Eu comecei por dizer que sou uma sonhadora, enfim, e gosto de o ser neste sentido, mas sou uma sonhadora, desculpem, mas uma linguagem que para mim é familiar, sou uma sonhadora com o meu ascendente Sagitário, mas sou pés na terra com o meu sol em Touro, então é sempre esta conjugação das duas. E, portanto, procurei, de facto, modificar a minha própria mentalidade, o mindset, e, enfim, contigo já tenho feito um percurso maravilhoso em várias áreas, auxiliaste também em vários momentos da minha vida, e procurei também, na verdade eu acho que foste mais tu que me encontraste do que eu que te procurei, relativamente a essa mudança, e a essa possibilidade de olharmos para nós e percebermos que está tudo aqui
e que está tudo aqui na nossa capacidade de empreendermos e de fazermos. Já falei no Ronaldo, que é sempre para mim enfim, uma referência nesse sentido, por ser uma pessoa que permanentemente fala de mudanças de mindset e do seu forte mindset. Ele não fala assim, não é? No sentido que se calhar não traz com esta clareza, porque não passam assim, mas como é importante esta mudança. E comecei exatamente a pensar, bom, há que fazer alguma coisa, és tu a responsável, isto tem tudo a ver também com a mediação, tu podes, a mudança vem de dentro, portanto vem de ti, em que é que tu podes dar o contributo, de que forma podes fazer chegar a mediação aos outros, não ficar a aguardar, esta é uma mudança destes momentos, pelo pai Estado que faça pela mediação o que quer que seja, mas sim, vamos lá nós continuar a fazer, e sobretudo porque 20 anos, diria o Paulo de Carvalho, é muito tempo, são muitos dias, são muitas horas da minha vida dedicadas a pensar e a refletir e a trabalhar com pessoas, sejam mediadores, mediados, formadores, professores, outros stakeholders, e, portanto, colocar-me ao serviço. E é neste movimento interno que surge este movimento externo da mentoria para mediadores. Uau, fantástico, fantástico. Você fala 20 anos e é mesmo. Quando a gente olha para trás, né, e vê o tempo que a gente trabalha-se, mais do que trabalha para o outro, né, o que a gente investe em descobrir, né, em tirar a teia de aranha que a gente tem, em encontrar, né, casulos, caramba, é tanto tempo que a gente fala. Se todo mundo fizesse esse percurso, era muito mais fácil para todos, né? Agora, a gente começou o percurso porque alguém assinou uma ceninha, uma coisinha e disse, olha, que tal fazer um percurso para dentro? E a gente disse, ok, boa, bora lá. Foi isso que aconteceu com todas nós. As pessoas às vezes acham que quando a gente chega num processo de desenvolvimento pessoal, principalmente de muitos anos, parece que a gente nasceu assim, né? A gente não nasceu assim, né? A gente tinha todas as ranhas, todas as confusões, tudo. Só que alguém acenou uma bandeirinha e a gente olhou e disse, deixa eu lá ver como é que é isso, deixa eu fazer esse mergulho para dentro, deixa eu começar a saber de mim. E aí você lê uma coisa, você lê outra, você encontra alguém, você faz um trabalho e você vai se descobrindo. A ponto de você chegar num momento da vida que você pode acenar a bandeirinha para outras pessoas. Mas é um trabalho interno que, na verdade, as pessoas veem como resultado externo, mas começa de dentro. Tudo começa de dentro. E isso a gente tem sempre que estar lembrando. Não é um pó de pirim-pim-pim, não é da noite para o dia. É um trabalho interno. Agora, essa dedicação desse trabalho interno que essas mulheres que estão aqui estão trazendo é que fazem com que elas tenham projetos externos. Porque é muito fácil largar pela metade. É muito fácil falar, pensando bem, não quero não. É muito chato ficar investigando e encontrar coisas que eu não gosto sobre mim. É muito chato ficar olhando a minha família e perceber que eles foram disfuncionais. Tipo, deixa lá isso, deixa eu ir para a praia. É muito fácil. Né? Então, quando a gente chega nesse ponto de dizer, eu tenho um projeto, que a Sarah disse que até uma coisa que ela não gosta de dizer, eu tenho um projeto, eu tenho um produto, eu tenho um programa, eu tenho um serviço para ajudar as pessoas a melhorarem a consciência acerca de si mesmo, é porque a gente já trilhou um caminho de busca para dentro intenso, que às vezes tem a ver com tempo cronológico, às vezes simplesmente tem a ver com intensidade. Que isso é importante que as pessoas saibam, né? Quando a gente se oferece para entregar algo, é porque a gente já foi beber daquilo em algum lugar. Senão, não tem verdade. E isso faz toda a diferença, né, Célia? Sem dúvida, Vanessa, me fala do teu projeto, né? A gente conhece a Vanessa com a história do desporto, e que é a tua vida. Eu imagino que ninguém nunca vai te desassociar disso, e nem deve, tá bem? Nem você, nem ninguém, porque é essa força da natureza e é inspiração para muitas pessoas. Eu imagino que hoje também a gente não pode esquecer que a gente precisa ser inspirações para as crianças. E eu imagino que tu é inspiração para muitas crianças. Então, o desporto nunca vai sair de perto de ti, porque foi isso que fez com que muitas crianças olhassem também e dissessem, eu quero
eu quero experimentar isso, como é que faz? Né? O que tem que fazer para acontecer isso comigo também? Então, isso é muito valioso, né? Então, ser inspiração é muito valioso. A Célia sente isso, eu também sinto isso, imagino que as crianças, né, também sentem isso quando te veem e sabem de ti. Que projeto é esse novo que tu tem para trazer para as pessoas, essa novidade? Bem, este projeto surgiu assim, assim de repente. O nome já estava há muito tempo aqui a cutucar, bastante tempo. E ele nasce pela minha própria vivência e por aquilo que eu acredito que é verdade e pelos valores que devem ser transmitidos e resgatados para aqueles que irão ser o futuro da Terra e o futuro do mundo. Os Jogos Olímpicos são. O símbolo dos Jogos Olímpicos são 5 anéis de várias cores. E eu sempre olhei para aquilo e sempre acreditei de uma forma que era mesmo a união dos povos e, e a confraternização e apenas a festa, a alegria, o desporto, o estar ali de uma forma em que podemos mostrar a forma física a qual o ser humano consegue estar e como se preparou para ali estar e então participa numa festa mundial em que todos os valores do ser humano mais preciosos ali estão, mas num estado em que Acho que a nossa Vanessa ficou sem rede. Hoje é o dia das internets, né? Deve estar voltando. Voltou, voltou. pronto, em Estamos? que e é que eu estava lá e em que fisicamente mostramos ali em que fisicamente se mostra ali a parte física mais forte do ser humano. Na minha vivência toda, aprendi imenso como é que o desporto me mostrou e as mais-valias em que temos para. São os valores principais para tudo o que queremos na vida, tanto seja da organização, da disciplina, da dedicação, de tudo isso. Ou seja, isso aí é tudo uma estrutura e uma base que deve ser completamente solidificada para depois se erguer tudo aquilo que tu queres e tudo aquilo que acreditas no teu máximo potencial e no teu maior dom que tu tenhas, na coisa maior que tu tenhas. Com a minha história e com aquilo que me vem sendo, que me tem vindo e algo que eu adorava fazer, era quase como se proteger e mostrar e levar mesmo as crianças num barco que lhes dessem segurança, onde elas pudessem explorar, onde elas pudessem acreditar, onde elas estivessem ao máximo protegidas, onde elas vissem e onde elas se expressassem, onde compreendessem, onde tivessem a conexão maior e da maior compreensão acerca do ser humano, da Terra e o encontro ao seu maior potencial. E que ninguém os fechava as portas, ninguém os vai dizer que não, ninguém vai dizer que não pode, ninguém vai dizer que não deve, ninguém vai dizer que deves fazer isto. Vão ser eles. São eles próprios que vão ao encontro e vão mostrar à Terra e vão mostrar a nós, os humanos, e a nós, os mais velhos, o novo caminho. Vão mostrar aos mais velhos os novos ensinamentos. Vão mostrar a nós, os mais velhos, nova tecnologia, nova dinâmica, nova paz, nova terra aí. Porque eles são o resgate da nova estruturação mundial. E para mim eles têm que ser protegidos, e para mim eles têm que ser elevados, e para mim eles têm que ser guardados e levados. E eu como atleta, e é para mim como atleta e com a minha história toda que tive, o que eu quero fazer é com que isto irá ser a minha marca
em que ela irá viajar pelo mundo inteiro, em que irá ir a escolas, em que irá ser um apoio, tanto para essas escolas, como para famílias, como para miúdos que necessitem e que queiram abraçar e que realmente os pais digam, pá, eu quero que o meu filho seja guiado e conduzido por aqui, porque os filhos têm tanto para ensinar aos pais. Tanto. Os filhos são a cura para os pais também. Se assim eles estiverem abertos e permitirem isso. Porque são uma extensão dos pais, do pai e da mãe, e têm que estar abertos para isso, porque eles são como se fossem os mágicos. Eles são como se fossem das maiores curas e das maiores. São a energia pura e máxima da conexão máxima do divino e da terra. É que são coisas tão preciosas que não são palpáveis, que não podem ser perdidas. E eu, sendo uma mulher que estive fisicamente na matéria, ao mais alto nível, e que agora a vida me obrigou a ter um olhar diferente para muito mais do que aquilo que eu sou, tanto a nível físico, como a nível mental, como a nível espiritual, porque é assim, a vida obrigou-me a eu olhar a isto, porque obrigou-me mesmo, e quem não gostava, e quem não se, como é que eu ia dizer, e quem não ressoar, e quem não se identificar, é porque ainda não chegou, o humano quase sempre pensa que tem que chegar ao limite para entrar por aí. Às vezes nós humanos adoramos sofrer para chegar a esse ponto, porque eu fui uma dessas, não é? Eu adorei porque eu é que sabia e eu é que era a atriz principal e eu é que era a mais importante, quase, e tudo, ou seja, tudo de mal ou de bom que acontecesse à minha volta era tudo por minha causa. Hello, tipo, I'm the best of the best, tudo, eu sou a principal do universo, eu sou a principal desta história toda, todos se chateiam por mim e todos, e são eles que são os culpados. Bom, mas pronto, isso aí. O que eu quero dizer com isto é pena o humano ter uma capacidade mental e muito maior, uma consciência muito maior do que aquela que tem vindo a explorar. Mas eu sinto que cada vez nós estamos mais a abrir esse campo e esse campo está a ser cada vez mais aberto, porque quando temos essa experiência, a vida muda, mas muda assim como se tu nunca imaginasses que fosse possível viver daquela forma. Porque de repente a vida... Esse projeto não é só para criança atleta, é para qualquer... Não, é para qualquer mulher que tivesse estado onde eu já estive também, em situações onde eu já estive, mulheres, homens, atletas, tudo, em qualquer... Porque acabamos por ser espelho e referência de qualquer um. Perfeito. E eu tive passagem de tudo na minha vida, e a vida fez com que eu começasse do zero. A vida fez com que eu começasse do zero em tudo. É como se eu estivesse a nascer novamente, mas com uma consciência super ampliada do meu potencial máximo. E continuo a treinar-me. Continuo a treinar-me todos os dias, a toda a hora, desde que acordo até ir dormir. Eu sempre que acordo de manhã, faço aquilo que tenho a fazer, porque quero me tornar melhor, quero mudar a minha vida, quero mudar tanto a minha forma de pensar, pensamentos, porque eu acredito em algo completamente... uma forma de estar completamente diferente, mais fácil, mais fluida, e que não é aquela que nos habituamos sempre e que continuam a querer habituar, não é? Que se tem que sofrer e que se tem que sacrificar. Eu não digo que nós não tenhamos que ser disciplinados e fortes e não sei o quê, não é? Só que existe vários tipos de sofrimento, atenção. Existe aquele que tu te comprometes para um objetivo porque é teu. E aquilo não é sofrimento, aquilo é
como é que eu ia dizer? É o gosto e o amor por passar por aquela história, por atingir o objetivo, porque tudo tem um preço. É o preço E a tudo pagar, depende né? É o preço. Claro, e cada um tem que estar disposto a pagar por aquilo que realmente quer atingir. Exatamente. E só por aí é que tu consegues ter o teu objetivo. Mas se tu queres mesmo aquele teu objetivo, se nós queremos mesmo aquilo, tudo nos vai ser fornecido até lá. Tudo não vai ser dado até lá. Tudo, tudo, tudo. Mas existe uma coisa. Por muito mais que a gente esteja aqui com muita gente à nossa volta, o caminho é nosso. É, exatamente. O caminho é contigo. Né? A coragem é contigo. A cena é contigo. E eu posso dizer, vai por aqui, ajuda e não sei o quê, só que a cena é tua, pá. A luta é tua todos os dias, a viagem é tua todos os dias, a cena de estar aqui na Terra é tua todos os dias. Pá, a partir daí somos nós que caminhamos. Ou seja, e este projeto para mim é como se fosse. É uma nova. É algo novo que eu neste momento estou a começar a criar e que ainda é mesmo muito, muito recente e que ainda apenas está assim como se está a ser apenas sementes plantadas assim em algumas, em pouquinhos sítios, não é? E depois quem sabe como é que irá ser a forma em que ele irá despertar e irá ser aberto. Mas tenho um alinhamento e tenho. Um florescer de um projeto estruturado, e quando eu digo estrutura, é ligar mesmo a mente, o espírito, a terra, que a gente tem que estar conectado, não dá para a gente estar só vivendo o espírito, não dá para a gente ficar sempre só na terra, não, a gente tem que criar uma estrutura. Nós Exatamente. temos unidade, e é o espírito Exatamente. séria. É como às vezes gosto de brincar, que as pessoas às vezes não gostam de ouvir, que não dá para cantar on chante o tempo inteiro e não fazer nada. Não é para isso que a gente veio aqui. A gente veio aqui com a nossa espiritualidade, mas para materializar, para fazer a diferença Exatamente. no planeta onde a gente está. E se a gente ficar Exatamente. on chante, meditando no alto do Himalaia e não fizer nada, a nossa encarnação está perdida. Exatamente. Vocês gostam de ouvir isto ou não? É uma perca de tempo isso. Perdeu a sua chance. E como a encarnação é uma chance, perdeu uma chance. Então é mesmo conectar para fazer, para ter ação, para contribuir, não só com a Terra, como com as pessoas que estão na tua volta. Então a gente precisa ter essa consciência de se colocar a serviço verdadeiramente com o pé no chão e sim conectada com Deus, com o divino, com o universo, com o nome que a gente quer dar, mas tem que estar com o pé no chão, senão a gente não faz nada. Exatamente. Não é? E aí vai-nos ser oferecido algo que nós nunca imaginaríamos. Sim. E não estou a falar tanto da parte exterior. Eu estou a falar mesmo de algo super interno, que é como se, de repente, a tua realidade transforma-se toda da forma como tu vês. E para temos mim que esse é o querer, caminho. né? Porque isso é para os fortes, né? Querer lá para dentro é para os fortes, né? Não é para os fracos. Porque Querer é poder e deram-nos a oportunidade de aqui estar na Terra, deram-nos a oportunidade de estar aqui a ter uma vida, deram-nos porque temos essa oportunidade. E existe morte, existe vida. Exatamente. A malta que não se esqueça disto. E elas existem as duas. Isto aqui é o equilíbrio das duas, é o balanço das duas, é uma dá valor à outra. Isto é sempre assim. E aqui nós temos que ter temos que ter muita força, temos que ter muito amor e não podemos, temos que ganhar o tempo que é nosso, aquilo que é nosso. Nós temos algo que é nosso para fazermos aqui. Nós temos coisas magníficas e incríveis que nunca imaginaríamos para fazer aqui. E para vivermos a vida que nós queremos. É que isto aqui é tão
é que nós estamos tão longe de saber o potencial que nos foi dado desde que nós nascemos, que isso é que me faz ficar... Há algo mais. Não é assim, não é assim, não é assim, pá. Não é assim, ponto. É verdade, né? E isso é que eu vejo, e isso é a minha cena das crianças e daquilo que eu vejo. Que se ficam, elas são o universo, ou são muito mágicos, e ficam assim, porque um sistema quis que elas ficassem assim. E essa irá ser sempre a minha luta, porque a minha frequência é essa. E o meu acreditar é esse. E a minha ligação é essa e a minha proteção é essa. E vai ser assim, no matter what, estando em pandemia, estando onde estiver. Quando a verdade está dentro e consolidada, o caminho está sempre Pode aberto. acontecer tudo lá fora, que a gente está centrado, equilibrado, fazendo acontecer. É mesmo isso. Uau, grata, Vanessa, grata por essa partilha. É um projeto embrionário, eu sei, que está ainda trazendo as sementes, eu sei que você, né, ainda não pode falar muito sobre ele, mas fiquem atentos, tá bem? Porque esse projeto vai fazer história, então fiquem atentos. Não só para levar esse projeto à tua cidade, à tua escola, à tua comunidade, como também, quiçá, para participar de alguma forma para esse projeto chegar a mais pessoas, a mais crianças, aqueles que nem realmente precisam ser protegidos e cuidados para que a gente tenha realmente uma sociedade diferenciada lá na frente. E nós, como os adultos, temos essa responsabilidade. Então, Manel, deixa-me só dizer aqui uma coisa. diz. Quando as pessoas às vezes ouvem este tipo de projetos, pensam, é para os meninos carenciados que não têm coisas. Estás a ver? Isto aqui tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso, atenção. Não tem nada a ver com meninos que não têm de comer. É que não é por aí. É muito mais que não tem nada a ver com isso. Nada, porque não é um miúdo ter nascido num berço de ouro e outro ter nascido no meio das favelas ou o que seja, que é mais ou que é menos ou que está na ligação que eu estou a falar e no seu potencial máximo. Não tem nada. Um pode estar a viver na favela e pode viver no reino, pode estar num reino interno autêntico e ele está, e enquanto que há outro que pode, ou seja, é São para tudo. Crianças, independente de que classe Exatamente. elas têm. São Porque elas não diferenciam isso. Elas não diferenciam isso. Por isso é que... É isso, para aqueles que precisam realmente encontrar, né, esse ciclo, esse caminho, esse centramento, essa integridade, para poder realmente estar aqui inteiro. Né? Isso Exatamente. é fantástico. Ouçam, né? Fiquem atentos, né? Vejam as páginas da Vanessa, que ela vai até sempre colocando coisas, e pensem mesmo que há uma matéria aqui, há uma história, uma inspiração, e isso tem muito para dar, não só para Portugal, como para o mundo. Então, eu acho que é interessante que a gente fique atento e olhando para isso, porque tem coisas boas que eu já sei que vem por aí. Grata, Vanessa, muito grata, muito grata. A Verônica se ausentou um pouquinho. Célia, se a gente quiser fazer a tua mentoria, quando acontece, de que forma acontece, ainda pode participar? Me fala disto. Olha, Mary, está a acontecer, isto é, começou a semana passada, teve uma reprise da primeira sessão ontem e hoje continuará. É um programa que está estruturado em 8 sessões, é um programa em grupo, 8 sessões em grupo, com temas que têm que ver com as nossas necessidades de alavancar, ou com a necessidade de alavancar as nossas carreiras enquanto mediadores, e eu sublinho a palavra carreira, utilizei-a de forma intencional, porque exatamente está aqui tudo, também como tu disseste, e como agora a Vanessa tão bem trouxe, não é? Ou seja, não é a favela ou, sei lá, onde vivemos, mas está aqui, é o nosso lugar de vida. Então,
é um programa para alavancar as nossas carreiras de mediadores, para, de facto, como ontem dizia um colega, que nos seja dado a todos o empurrão necessário para contribuirmos com um produto, se quisermos, ou com um serviço que é de altíssima qualidade. Não há ninguém, não conheço ninguém e são centenas de pessoas que já conheceram a mediação, não há ninguém que diga isto não presta para nada, ou não vale a pena, é um facto, porque exatamente está ligado às nossas necessidades humanas, não é? Então, é muito estruturado neste sentido, enfim, as questões que temos ou que não temos que ter, que fazer, parcerias, já aqui falámos, fundamentais, criatividade, acreditar em nós, confiança, mudar o mindset e muito mais. E, portanto, este é em grupo, vai durar este primeiro grupo vai durar até o dia 1 de Abril, mas já temos programado, porque temos pessoas que não poderiam iniciar agora para iniciarem no dia 8, e sim, podem entrar a qualquer momento, porque a ideia está construída, o programa está construído para, enfim, ser uma circularidade. Eu gosto da ideia do carrossel, não é? Ou seja, nós podemos entrar onde circuitos fechados, neste caso, podemos entrar em qualquer estação e percorreremos necessariamente todas as outras estações, não tem necessariamente uma ordem de princípio, meio e fim. E, portanto, estamos trabalhando com este. Também há a possibilidade, não é só a mentoria em grupo, também há a possibilidade, enfim, a própria mentoria depois será em grupo, depois terá sessões individuais, mas é possível fazer toda uma mentoria apenas, ou exclusivamente com sessões individuais. À semelhança da mediação, no português de Portugal, um fato feito à medida, no português do Brasil, customizado, ou seja, depende... Eu quase pareço uma tradutora, adoro, exatamente, porque felizmente eu sou abençoada e sinto-me abençoada pelo facto de não haver oceano. Para mim não há um oceano. Enfim, é só físico, temos que fisicamente nos transportar. Mas, de facto, também há essa possibilidade de customizar de acordo com as necessidades de cada um. E, portanto, tem sido para mim, e acredito que também para os companheiros de viagem, eu gosto, parafraseando o Nuno Michaels, que há uns anos falava sobre a arca, eu vejo-nos a nós, neste grupo, como, enfim, estando numa arca, no sentido de podermos navegar águas que são desafiadoras, não podemos dizer que não, mas que em grupo seguramente as conseguiremos contornar, ultrapassar, vivenciar também, porque não há como, e podermos efetivamente, esse é o meu grande objetivo, efetivamente dar o nosso contributo para que todos nós possamos nos sentir mais em paz, mais em harmonia, mais em tranquilidade. Obviamente não é um estado permanente, essa faz parte da natureza e da condição de sermos humanos, mas que cada vez mais, em maiores momentos, nós possamos ter este centramento e esta paz interior e esta paz também, esta tranquilidade, esta harmonização, pacificação com os outros de forma externa. Então, que sejamos todos capazes de dar esse contributo, essa é a proposta, e estou muito grata pessoalmente por tudo aquilo que me auxiliaste até aqui e me continuarás a auxiliar, porque os mentores também têm mentores e tu és a minha mentora de alta performance. E, portanto, que sejamos realmente capazes de estar à altura deste desafio, todos nós que estamos nele e os que vêm. E como tu dizias no início, porque tudo volta sempre ao início, na verdade, não é? E já falámos aqui sobre isso, que possamos sempre ser as melhores versões de nós mesmos. Primeiro, individualmente, enquanto seres humanos, e depois, enquanto aquilo que estamos a fazer. E quando estamos mediadores, podermos ser, de facto, os melhores mediadores possíveis para os mediados que tanto necessitam de nós, como nós também precisamos deles. Então este é o objetivo. Ai, grata, Célia, grata por essa partilha e principalmente grata por ter alavancado esse projeto, né, com toda a tua expertise, com toda a tua forma de olhar o teu trabalho, com todo o teu potencial de formadora. Faltava no mercado um mentor dessa área que fizesse isto, para que a gente possa realmente ter mediadores de muita qualidade
e bem instruídos para que eles possam prestar um serviço para que a gente, que é supostamente um possível utente ou não de uma sessão de mediação, possa estar bem servido. Então, é por isso que é preciso ter bons profissionais, para que quando a gente precise de a gente encontre ao virar da esquina. E para isso precisa treinamento, precisa aprendizado contínuo e precisa sempre de ter alguém como inspiração para a gente chegar lá. Então, que bom que você trouxe isso ao mundo, para que as pessoas que são mediadoras possam se inspirar em ti para entregar um serviço de melhor qualidade. Eu, como um ser da sociedade, agradeço mesmo. Muito obrigada. Grata, Mary. Obrigada eu muito. Grata, querida. Verônica, querida, como é que as mulheres fazem para fazer um trabalho contigo, para participar da tua mentoria? Fala sobre isso. Então, elas podem procurar no Instagram, não é? escoladeMulheres.pt. Neste momento eu vou arrancar com um curso no dia 1 de março, que é um curso como podes prevenir a depressão pós-parto em 21 dias. Durante o mês de março vou acompanhar mulheres para se prevenir, e pode ser mulheres que estejam grávidas, mulheres que já estejam em pós-parto, ou também é um convite, por exemplo, para avós, para tias, para conseguirem identificar e ajudar outras mulheres que estejam mais perto delas, ou até mesmo mulheres que saibam que passaram por alguma situação similar, neste caso por uma depressão pós-parto, e que queiram ir perceber, olharem para a dor delas e tipo curá-la. Pronto. Não é só para quem vai ter bebê ou para quem já tem bebê. Então é um projeto que eu vejo pouco se fala, não é? Não se fala muito da depressão pós-parto, é uma coisa que nós temos de ter que é isto que eu tenho estado a dizer, nós temos de ter consciência que a depressão, por exemplo, pós-parto não afeta só a mulher, mas sim afeta o bebê, porque depois tudo isso vai mexer na personalidade dele. Também uma mentoria mais privada. Eu faço acompanhamentos para grávidas durante toda a gestação ou só durante 10 semanas. Faço também acompanhamento também durante o parto, faço acompanhamentos também tenho um programa para pós-parto, isto é, faço que há em grupo e também há em pós-parto ao longo de principalmente o primeiro ano individualmente. Pronto, então aí tenho vários projetos, isto é, vários serviços, e a mulher sente aquele que quer fazer, isto é, se quer um mergulho mais profundo, se quer um acompanhamento mais assíduo, ou se quer uma coisa, tipo, por exemplo, um workshop, como por exemplo, ou um curso mais curtinho, como este que vai acontecer a partir já do dia 1 de março. Ok, então as mulheres que quiserem se inscrever nesse dia 1 de março ainda podem, dá? Sim, vai estar aberto só até dia 27 de fevereiro, depois, entretanto, Aproveitem. Foi lançado hoje, por acaso, por coincidência, foi lançado hoje e vai só mesmo até dia 27. É só mesmo assim uma coisinha, uma janela, é mesmo um miminho, porque até mesmo para o preço que e com tanta intensidade que vai ser e com tanta oferta, é mesmo assim quase como se eu estivesse a trazer este assunto que é literalmente tabu, a depressão pós-parto, e que afeta 15% pelo menos das mulheres que estão em pós-parto. Então é como se eu quisesse mesmo trabalhar isto com elas, porque eu também vivi isso na pele. Pronto, então se eu tivesse me prevenido, em muita coisa que eu trago a elas, possivelmente eu não teria uma depressão pós-parto. Teria passado assim um pouco mais ao lado, então ainda vão a tempo, até dia 27 de fevereiro. Ok, Verônica, querida. Obrigada, mulheres. Aproveitem, né, esse trabalho, dá a vaga, se inscrevam e façam esse percurso com desejo mesmo de cura, né, de transformação, e principalmente para dar para os seus filhos também uma família mais estruturada, uma mãe e um pai mais harmonizado, porque as crianças, como a Vanessa bem trouxe, merecem, porque são pérolas que precisam ser bastante cuidadas. Olha, foi uma delícia estar aqui com vocês, continuaria, né, horas e horas e horas. Eu acho que a gente entregou muitas coisas para as pessoas pensarem,
muitas informações. Fico muito feliz ao ver os projetos de vocês, porque vocês foram as minhas mentis, ainda são as minhas mentis, e têm projetos lindos, e estão se trabalhando, e estão o tempo inteiro aumentando a consciência de si, olhando seus mindsets, percebendo crenças e bloqueios e histórias que a gente precisa resolver para criar vidas de mais realização, realização no céu, realização na terra, que é criar mais integridade e caminhar mais sem o peso da mochila das nossas histórias, sem aquilo que está na nossa cabeça, sem aquilo que a gente recebeu como informação parental, escolar, religiosa. Então, chega um momento que a gente precisa caminhar sozinho. E quando a gente pensa sozinho, não é solitário. A gente precisa caminhar a par da nossa história, porque muitas vezes ela nos condiciona e faz com que a caminhada seja dura. E não é necessário. Pode ser suave. A gente pode honrar a nossa história e caminhar suavemente, sem estar carregando ela como um peso. E isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa identificar o nosso mindset e transformar para que a gente possa fazer isso com mais facilidade. Então, temos projetos lindos, fiquem atentos. Vanessa Fernandes com um projeto novo, fresquinho, que vai sair por aí, que vai dar para as pessoas e principalmente vai abençoar as crianças com a possibilidade de ter o seu ser protegido, revelado e principalmente iluminado, que é o que a gente precisa nessa nova sociedade que a gente está criando. Os mentores precisam disso, os mediados têm a chance de ter mentores de qualidade a partir de um trabalho desse, e as mulheres e as mães estão entregues na mão da Verônica e desfrutem disso. Mesmo muita gratidão, muito obrigada pelo tempo de vocês. O Talk Show, antes do jantar, fica por aqui com essas mulheres lindas, com projetos lindos. Voltamos na próxima quinta-feira, porque a gente acredita que o nosso papel é contribuir para o bem do outro, para a gente criar uma sociedade melhor e pessoas mais realizadas e mais felizes. Fiquem bem, tenham uma ótima noite. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Mary. Obrigada.